Ontem a revista Forbes divulgou aí a lista dos atletas mais bem pagos do mundo e adivinha quem tá na primeira colocação? Sim, é Cristiano Ronaldo. O jogador de 38 anos lidera a lista por conta dos 136 milhões de dólares que recebe anualmente no Al Nassr, somando salários, prêmios, bônus e outras coisas mais. Porém, dinheiro não é tudo, né, galera? E o jornal El Nacional divulgou que o português gostaria de ir embora da Arábia ao fim da temporada. A publicação fala que ele tem tido dificuldades para se adaptar ao país e também com o idioma. Inclusive, ele estaria decidido a voltar a morar em Madrid. O jornal ainda fala que ele poderia retornar ao Real Madrid, pois Florentino Pérez está disposto a abrir as portas para ele, mas não para voltar como jogador, e sim para ser embaixador do clube ou então ocupar um cargo na diretoria. E a questão que fica é o seguinte, né? Se realmente aconteceu uma volta dele a Madrid, mas não para ser jogador, indica que CR7 estaria se aposentando dos gramados. Você acha que já tá na hora do português cogitar uma aposentadoria ou não? Ele ainda tem muito futebol para jogar pelos próximos anos, inclusive em algum time aí das principais grandes ligas europeias. Qual que é a tua opinião? Comenta aí, tá? E só para complementar em relação aí ao top, né, da revista Forbes, dos atletas mais bem pagos do mundo, ainda temos mais dois futebolistas, tá? O Messi ocupa o segundo lugar, ganhando 130 milhões de dólares, e Mbappé ocupa o terceiro, ganhando 120 milhões. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, e nele eu vou te contar bastante coisa interessante. Sornosa aí falou um pouquinho sobre a fase que o Corinthians vive atualmente. Vou te falar também sobre Lucas Moura lá na equipe do São Paulo, Marcos Leonardo na equipe da Roma. Vou te contar sobre Messi, que não terá seu contrato renovado com o Paris Saint-Germain, de acordo com o jornal L'Equipe. O vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, São Paulo visitou o Tolima e ficou apenas no empate em 0 a 0. Mesmo assim, o tricolor paulista ainda segue líder do grupo D. Santos perdeu na Argentina para o Newell's Old Boys por 1 a 0 e se complicou na briga pela liderança, ficando a 5 pontos atrás do líder, que é justamente o Newell's. Red Bull Bragantino recebeu em casa o Estudiantes e ficou no empate sem gols. Mesmo assim, eles seguem líderes do grupo C. Na estreia de Luxemburgo, o Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Independiente del Valle pela Copa Libertadores. E o curioso é que nesse ano os 4 técnicos que passaram por lá, todos perderam na sua estreia: Fernando Lázaro, Cuca, Danilo e agora Luxemburgo. O Timão fica agora em terceiro lugar do grupo com apenas 3 pontos. Com o show de Germancano, que marcou um hat-trick, e Arias, que marcou 2 gols, o Fluminense atropelou o River Plate ao vencer por 5 a 1, mantendo assim o 100% de aproveitamento e também a liderança do grupo D. Depois da vitória de ontem sobre o Corinthians, Sornosa, que já jogou no Timão e hoje em dia atua pelo Independiente del Valle, falou o seguinte em conversa na zona mista: já joguei aqui no Corinthians, podem mudar de técnico toda semana que não vai mudar nada. Enquanto não renovar o time, não vai ganhar nada. Os atletas antigos se acomodaram. Isso daí foi informado pelo jornalista Marco Belo Júnior. Vocês acham que Luxemburgo, que é um técnico cascudo, né, vai conseguir dar um jeito nesses atletas que se acomodaram na equipe do Corinthians? Será que o Luxemburgo vai dar um jeito no Timão? Muita gente comenta nas redes sociais que dentre as opções aí livres no mercado que poderiam chegar no Timão, o Luxa é o cara certo para chegar lá e dar um choque de realidade, principalmente nesses jogadores aí que estão acomodados. O que tu acha? O Luxa vai conseguir dar um jeito no Corinthians? Fala é! Lucas Moura, que vive péssimo momento no Tottenham, vai ficar livre no mercado no meio do ano, já que não terá seu contrato renovado. Muito se especulou sobre um possível retorno dele ao São Paulo já, porém o jornalista André Hernan jogou um balde de água fria no torcedor, que desejava seu retorno quanto antes. Segundo ele, o staff de Lucas Moura e o São Paulo não se falaram nos últimos dias, já que a prioridade dele é continuar na Europa com um contrato de 3 temporadas. Caso não chegue nada interessante, aí o destino dele pode ser a MLS ou então a Arábia. O atacante Marcos Leonardo despertou o interesse de times europeus e agora a Roma estaria negociando a sua contratação. Essa informação foi dada pelo jornalista Bruno Andrade. De acordo com ele, o time de Mourinho já tem conversas em andamento e busca avançar para fechar o negócio o mais rápido possível, para evitar entrar em leilão com outros clubes. Marcos Leonardo tem contrato com o Peixe até dezembro de 2026 e possui uma multa rescisória na casa dos 100 milhões de euros. Porém, o Santos sabe que jamais irá receber esse valor e topa negociá-lo caso chegue uma proposta de 20 milhões de euros ou 110 milhões de reais. Nessa atual temporada pelo Santos, ele soma 8 gols e 2 assistências em 20 partidas.
Vale a pena lembrar, inclusive, aí que no último estudo feito pelo CES, né, dos 10 jogadores mais promissores sub-20 do mundo todo, o Marcos Leonardo foi o brasileiro melhor posicionado nesse top 10, ficou em terceiro lugar. Vocês acham aí que 20 milhões de euros tá um preço bom por ele, ou tá muito barato, comparando a outras joias brasileiras que foram vendidas aí ultimamente? O que tu acha? Comenta aí e também já aproveita para deixar aquele like maroto, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias para sempre te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, lá sempre rola muita notícia, transferência, quiz, curiosidades e mais. Então vai lá me seguir. Ontem, pela La Liga, Real Sociedad venceu o Real Madrid por 2-0, com direito a gols de Kubo e Barrenechea. Com gol de Jordi Alba aos 85 minutos, o Barcelona venceu o Osasuna por 1-0, e assim os catalães abriram 14 pontos de diferença para o vice-colocado Real Madrid, e já poderão ser campeões na próxima rodada, caso vençam o Espanhol. Lá na Premier League, ontem o Arsenal venceu o Chelsea por 3-1, com 2 gols de Martin Odegaard e mais um de Gabriel Jesus. Assim, os Gunners recuperaram a liderança com 78 pontos contra os 76 do City, porém o time de Guardiola ainda tem 2 jogos a menos. Chelsea chegou a 6 derrotas em 6 jogos desde o retorno de Frank Lampard, onde marcaram 2 gols e sofreram 12. Hoje, inclusive, o City tira um desses 2 jogos de atraso e vai receber o West Ham lá no Etihad Stadium. Se vencer, passa mais uma vez a ser o líder da Premier League. Já falei pra vocês que o City só depende de si mesmo pra ser o grande campeão. Na tua opinião, quem que vai levar o caneco no fim da temporada? O Arsenal ou a equipe do Chelsea? E outra coisa que eu queria te questionar é quem está pior na temporada? O Chelsea ou o Tottenham? Ontem os torcedores do Arsenal estavam cantando aí para o Chelsea, né? Vocês são o Tottenham disfarçado. E na semana passada os torcedores do City cantaram exatamente isso para a equipe do Arsenal, ou seja, o Tottenham tá sendo bem zoado lá, né? Quem tá pior, Chelsea ou Tottenham? Fala é. Takefusa Kubo, que deixou o Real Madrid no passado para ir ao Real Sociedad, pode acabar retornando à equipe merengue no futuro próximo, e quem confirmou o interesse foi o próprio técnico Carlo Ancelotti, que falou o seguinte em entrevista: estamos de olho em Kubo porque ele está muito bem no Real Sociedad. Nos próximos meses falaremos mais sobre esse assunto. Não é fácil para jogadores desse perfil encontrarem minutos no Real Madrid. Inclusive o Takefusa Kubo marcou ontem na equipe do Real, né? Lá na Espanha se falam que o Real Sociedad não libera o Takefusa Kubo por menos de 60 milhões de euros. O Real Madrid não possui uma cláusula de recompra e sim uma prioridade de compra, tá? Então tem que pagar realmente o que o Real Sociedad quiser pelo Takefusa Kubo. Vocês acham aí que vale a pena investir 60 milhões e trazer ele de volta? Será que o Kubo hoje em dia teria vaga no Real? O Unai Emery já indicou à diretoria alguns nomes para fortalecer o meio-campo do Aston Villa visando a próxima temporada, e em sua lista constam 4 nomes. De acordo com o jornalista Nico Esquira, os indicados por ele seriam Matteo Guendouzi do Olympique de Marselha, Giovanni Lo Celso do Villarreal, Calvin Phillips do Manchester City e Rodrigo De Paul do Atlético de Madrid, que inclusive é o único dessa lista que ainda não teve nenhuma experiência lá no campeonato inglês. O clube pretende iniciar as conversas nas próximas semanas em busca de trazer um desses 4 nomes. Sinceramente, eu acho que o Calvin Phillips seria a melhor alternativa daqui, tá? Ele não tem tido muitos minutos lá com o Pep Guardiola no Manchester City, já foi falado que ele pensa em mudar de ares nessa próxima janela, e ele conhece muito bem o campeonato inglês, já jogou muito bem pela equipe do Leeds United, e eu acho que essa é uma baita contratação para a equipe do Aston Villa. E desses daqui, o mais difícil é o Rodrigo De Paul, que é alvo de várias equipes da Europa, e o Atlético já falou que não deseja negociá-lo. Então, para mim, o Calvin Phillips seria o nome ideal. Só que também vale a pena lembrar que no meio do ano, o City planeja reformular o meio-campo, já que pode perder o Gundogan e também o Bernardo Silva. Aí, talvez o Calvin Phillips tenha mais minutos com Guardiola, né? Tudo vai depender do que vai acontecer realmente nessa próxima janela. Na tua opinião, desses 4 alvos, qual seria muito bom para reforçar a equipe do Aston Villa? Ontem a Rádio Monte Carlo informou que Lionel Messi foi suspenso pelo Paris Saint-Germain pelas próximas 2 semanas, e por conta disso ele ficará sem jogar, sem receber salários e sem treinar. Isso é por conta da viagem que ele fez para a Arábia no começo dessa semana e que causou enorme desconforto dentro do clube, com o técnico Galtier, com o diretor Luiz Campos e também com atletas no vestiário. Messi já tinha marcado essa viagem antecipadamente, pois ele é embaixador de turismo lá na Arábia, e teoricamente ele teria dias de folga caso o Paris Saint-Germain tivesse vencido o
Lorient no domingo, mas como perderam, a folga foi cancelada. Messi não poderia remarcar a viagem em cima da hora e foi cumprir o seu compromisso, lembrando que ele já tinha desmarcado essa viagem 2 vezes por conta das derrotas contra o Bayern de Munique e uma outra lá na Ligue 1. Ontem mesmo o jornal L'Equipe confirmou que o Paris Saint-Germain também tomou a decisão de não renovar o contrato com Messi e agora é certeza de que ele vai ficar livre no mercado. Inclusive a imprensa inglesa afirma que o Manchester City voltou a ficar de olho em Lionel Messi. Eles já foram atrás do jogador quando Messi foi embora do Barcelona, mas na época o Paris Saint-Germain acabou aí ganhando a briga e agora o City mais uma vez pode fazer uma proposta a Messi e trazê-lo totalmente gratuito. Então as opções para o futuro dele hoje em dia seriam Al Hilal, o Inter Miami, retornar ao Barcelona e ir para o Manchester City. Mais equipes também poderão aparecer como interessadas, tá? Mas desses 4 aí, qual que é o mais interessante? Eu não preciso nem responder minha opinião, né? Seria com certeza ir lá para a Premier League, jogar pelo City. Imagina o De Bruyne e o Messi e o Guardiola tudo junto ali, meu amigo. Caraca, ia ser muito interessante, né? Agora voltando a esse assunto aí do Paris Saint-Germain cancelar a renovação, né? Parece que caiu como uma luva na mão deles, né? Porque já se falava que o Messi não ia renovar, que ele queria voltar para Barcelona, que ele queria respirar novos ares, que a renovação não tava andando, e aí o Paris Saint-Germain aproveitou ontem para tentar sair por cima, né? Não vamos renovar porque o Messi foi viajar, e é isso mesmo, a gente não quer ficar com o Messi. Basicamente, foi mais ou menos isso, de acordo com o que foi informado pelo jornal L'Equipe. Pra mim, parece tudo um pouco estranho, parece que eles se aproveitaram da situação para tentar sair por cima. Qual que é a sua opinião em relação a tudo isso? Comenta aí, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou! Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go.